movimento Pro Cultura, ele nasceu de uma incerteza a respeito de como estaria funcionando as questões de editais que, na ocasião, em 2018, tinham sido publicados pela Sejusel. Como eu era uma das pessoas que tinha aprovado um projeto e nós não estávamos tendo um feedback da superintendência, nós resolvemos ir até lá. No dia, poucas pessoas estavam disponíveis, eu fui com a Keila Barbosa, que era a presidente da Fundação Cultural de Paraná. No encontro lá, nós ouvimos muitas questões que foram importantes para a gente, que eram os gestores nos dizendo de que maneira eles esperavam que nós colaborássemos, que nós entendêssemos como funciona a estrutura para que nós pudéssemos cobrar dos políticos e dessa forma, colaborar com a estruturação necessária ser implementada para que as coisas funcionassem a contento. Então, o Movimento Pro Cultura nasceu no dia 3 de maio de 2018. Na sequência, muitos se juntaram a nós, como vocês que estão aqui hoje, e o movimento nasceu sem uma grande pretensão, digamos assim, de que nos tornaríamos fortes como nos tornamos, né? E eu percebo isso olhando hoje pelo histórico das ações do Movimento Pro Cultura. Mas também nós não tínhamos antes um cenário tão favorável, no sentido de entendimento de como essa estrutura é fundamental, indispensável, está garantida pela nossa Constituição Federal e que a gente precisa, além de fazer, eu ouvi essa fala outro dia e achei muito interessante, além de saber fazer, você tem que fazer saber. Então, o que nós estamos aqui é tentando fazer saber ao poder público e às pessoas que estão pleiteando um cargo público quem somos nós, qual a importância do que nós fazemos, porque nós sabemos, mas a gente precisa, então, publicizar isso agora, e nós estamos buscando a estruturação do sistema estadual e municipais de cultura. Tudo que nós estamos fazendo é suprapartidário e que nós não estamos aqui fazendo escolhas pelos nossos colegas. Nós estamos colocando um problema, uma demanda, e dentro dessa demanda, que foi descrita na carta que muitos de vocês já assinaram, é que nós gostaríamos, então, de conversar com vocês, para que vocês tomem ciência do que nós mapeamos como demandas e possam também dizer para nós o que vocês pensam disso, como vocês trabalhariam isso na gestão de vocês. Então, muito obrigada a presença de vocês todos, e principalmente aos meus colegas que estão guerreiros aí para levantar essas reuniões que nós começamos hoje, que não pretendemos encerrar enquanto cada um que esteja disposto, esteja disponível e venha falar conosco. Boa noite, me chamo Valdete Souza, como o Alexandre disse, estou aqui no município de Vilhena, e nós vamos começar já a tratar sobre essa carta que vem sendo construída por um conjunto de artistas, né? Uma ideia do movimento inteiro, e ela traz as pautas prioritárias. Há outras pautas que seguem após essas 5 que a gente elencou como prioritárias, que são inúmeras, né? E aí ficaria muito difícil ter esse diálogo com tantas propostas, então nós elencamos as mais importantes. Eu vou começar falando sobre a situação da secretaria, né? Que no momento nós temos uma superintendência, né, de esporte, cultura e lazer. E junto dessa maneira como se apresenta essa superintendência que está dentro da educação, né? É muito difícil para a cultura que tem um volume grande de trabalho e também nesse momento em que a gente recepciona 2 leis no país, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que no primeiro momento já foi bem complicado para a Sejusel administrar, eu vejo que nós necessitamos de uma secretaria própria. Então, não só eu, né? Todos nós vemos isso, é uma solicitação do movimento cultural que seja criada uma secretaria própria, porque a Sejusel não comporta mais os trabalhos da cultura. Eles não dão conta, isso é certo e sabido, porque a gente vê a dificuldade, por mais que eles se esforcem para trabalhar. Estou falando isso porque no momento anterior estava no Conselho Estadual de Política Cultural, como presidente do Conselho, trabalhei junto com eles essa lei Aldir Blanc, e foi muito complicado esse trabalho por conta dessa dificuldade de ser uma coordenação de cultura dentro de uma superintendência. Então, é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, a nossa solicitação principal é que essa pessoa que venha a ganhar, chegar ao poder do governo do Estado, nos possibilite a criação de uma secretaria
que possa abraçar todo o movimento cultural do estado de Rondônia, que é grande, né, que tem muito trabalho a ser feito. Primeiro ponto, né? E o segundo ponto que vou tratar, que também está na carta, não necessariamente nessa ordem, é a efetivação do funcionamento do nosso sistema estadual de cultura. Sistema esse que está garantido na nossa Constituição Federal, gente, artigo 216A, está garantido lá que o Estado deve promover o funcionamento desse sistema. Estado, quando eu digo União, Estados e municípios, promover o funcionamento dos sistemas nacionais, estaduais e municipais de cultura. Então, para isso, o Estado tem que ter meios. Então, no momento, o sistema ele conta com 2 pessoas trabalhando, que é o coordenador do sistema, que é um funcionário dessa CODEC, que é uma coordenação lá dentro da Sejusel, que tem N tarefas a se fazer. Ele não tem como cuidar de uma coordenação de sistema sozinho, com uma secretária. Então, é humanamente impossível uma pessoa cuidar de um estado que tem 52 municípios coordenando o sistema. Esse trabalho dele, ele teria que, primeiro, tratar do sistema estadual e ainda auxiliar os outros 52 municípios a criar esse sistema, aderir ao sistema. Então, assim, é muito trabalho para 2 pessoas e isso não sai. O sistema em Rondônia tem 10 anos, foi criado, o Estado e os municípios começaram a aderir em 2013, né? 13, o Estado foi em 2012, e aí nós não avançamos praticamente nada, pelo contrário, nós andamos de ré, vamos dizer assim. Começamos a avançar um pouquinho, que mudou a coordenação do sistema, e aí quando tem mudança, a pessoa quer trabalhar, ele começa a fazer alguma coisa, mas mesmo assim não é um avanço significativo. Nós temos menos de 15 municípios que aderiram ao sistema num montante de 52. Então isso é vergonhoso, o Rondônia está em último lugar na adesão ao sistema de cultura. Então, é uma briga desde o Conselho para que a gente possa avançar, porque, afinal de contas, está garantido em Constituição, então nós temos que garantir que isso aconteça. Primeiro ponto. Segundo, é a aplicação do nosso Plano Estadual de Cultura, porque o plano existe e é outra garantia de Constituição, que está lá no nosso artigo 215 da Constituição Federal, né? O Estado deverá criar o plano e fazer valer tudo que está nele. Então, nós temos um plano decenal que também não é cuidado como deveria ser. Se aplica? Depois da Aldir Blanc, sim, foi muitas metas, nós tivemos agora a Conferência Estadual de Cultura, esse ano, e fizemos a avaliação do plano. Muitas coisas foram contempladas? Sim. Por que motivo? Porque nós tivemos uma lei Aldir Blanc, foi por isso que nós chegamos lá em muitos pontos. Se fosse depender dessa superintendência ou dessa coordenação, a gente não teria chegado, porque esse plano ele não estava sendo cuidado e avançado da maneira como deveria. Então, é isso que a gente quer também, uma garantia de que nosso plano, que está revisado, né, com os artistas se reuniram em Presidente Médici, fizemos toda uma avaliação desse plano, muitos que estão aqui dentro estavam lá, ponto a ponto, colocamos todas as coisas que devem ser modificadas, o que é que nós queremos para os próximos 10 anos. Então, é isso que a gente quer também, uma garantia de que o plano vai ser cumprido. E nós temos também o Fundo Estadual, né, de Desenvolvimento da Cultura, que é o FEDEC, que no momento nós temos a garantia de que deverá ser aplicado em cultura 0,05%. E esse valor não está chegando ao fundo. E isso também está na carta, isso é um ponto só que a gente coloca na carta. Então, nós precisamos que esse 0,05% esteja no nosso fundo de cultura e seja distribuído em forma de editais para os nossos artistas. E dito isso, né, começando a falar de editais, vou passar a palavra para Alexandre, né, que vai chamar mais ou menos. Boa noite a todas, todos. Eu sou Adailton Alves, integrante do Procultura e de um coletivo teatral chamado Teatro Ruante. Também sou docente da UNIR. A UNIR atualmente tem 3 cursos de artes visuais, música e teatro. E eu estou trazendo esse ponto porque ele dialoga com os 2 pontos que eu vou apresentar, assim como os 2 pontos que a Val apresentou. Enfim, todos os pontos eles estão em diálogo com o Plano Estadual de Cultura, ou seja, a gente não está pedindo nada fora o absurdo, mas sim algo que já está construído, mas não vem sendo efetivado. Então,
um dos pontos fundamentais e que vai dialogar com o ponto de criação da secretaria são concursos para a pasta da cultura. Esses concursos, por isso que eu trouxe a UNIR também, porque forma pessoal qualificado, mas é fundamental que tenha concurso, por quê? Porque são as pessoas que são a memória também um pouco da instituição e dos procedimentos dentro da instituição. Como exemplo, trazer a Aldir Blanc, todas as pessoas, porque são cargos comissionados, todas as pessoas que participaram internamente do processo de elaboração dos editais foram trocadas. Então, você não tem uma memória na instituição que dá continuidade aos procedimentos já conquistados, aos avanços. Então, a todo tempo, é como se você reiniciasse, está iniciando novamente os procedimentos. Então, concursos para a área da cultura é muito importante para ter, não é para fechar todos os cargos comissionados, a gente sabe que tem uma demanda aí das articulações políticas, mas cargos chaves dentro da secretaria são fundamentais que sejam concursados. E aí um outro ponto, também em diálogo com o plano estadual, e continuidade desses são editais públicos, regulares e transparentes. O que isso significa? E construídos em diálogo com o movimento cultural, né? Isso é muito importante para que eles sejam editais democráticos. A regularidade dos editais é o que faz toda uma diferença, é o que faz com que a gente não tenha toda uma programação apenas pontual, como foi a Aldir Blanc, que chegou os recursos, tinha que usar um prazo mínimo. Não, com os editais regulares, os artistas se programam, a própria secretaria ou superintendência vai se programar e você tem uma programação cultural em todo o estado ao longo do ano, e os artistas podem se planejar melhor. A regularidade dos editais é o que, de fato, gera frutos. A regularidade é o que gera frutos nas políticas públicas. A gente pode trazer o exemplo de Pernambuco, que o seu cinema não só projetou Pernambuco para o país inteiro, mas projetou para o país, o Brasil, para fora. Então, isso é fruto de uma regularidade na política cultural daquele estado, assim como é São Paulo, como é Rio Grande do Sul, e como é até mesmo o Acre, aqui próximo da gente, para não ficar só em exemplos distantes ou estados mais ricos, o Acre, que tem menos recursos do que Rondônia, e o audiovisual acabou de ganhar o principal prêmio, ou um dos principais prêmios nacionais na área de cinema. Então, a regularidade da política pública da área de cultura dá isso, além de gerar renda, emprego, né? Pesquisas lá atrás, de 2008 ou 2010, eu não lembro bem o ano, mas demonstrava que enquanto a indústria automobilística dava, o investimento na indústria automobilística era R$1 por R$1, 1 por 1, enquanto o investimento em cultura é R$1 faz 1,50, 1,5, entende? Então, o investimento tem um retorno muito maior do que aquilo que ele é aplicado. Ainda dentro dessa perspectiva dos editais, a FUNSER, que é ligada hoje à superintendência, ela tem alguns espaços culturais. É fundamental que esses espaços não fiquem fechados, como a gente vem vendo. E aí pode usar o exemplo de São Paulo, que são editais também para uso desses espaços pelos artistas do estado, de forma gratuita, para que eles possam, ao longo do ano, planejar seus shows, seus espetáculos de dança, de teatro. Então, esse ponto do edital ele é muito importante, é o que vai manter a regularidade. E nós temos aí certo que durante os próximos 4 anos, devido à Lei Aldir Blanc II, o Estado vai receber recurso que nunca havia recebido. Se na Lei Aldir Blanc I recebeu um recurso também inédito, nos próximos 4 anos a gente tem essa garantia de recursos. E, além disso, tem também o fundo, que a Valdete já falou, mas que não está sendo efetivado, mas que ele faz parte da Constituição do Estado e que o recurso precisa estar lá e ser aplicado na política cultural do Estado. Enfim, então, só recapitulando, além dos 2 pontos, são concursos para a pasta da cultura, que é fundamental, e editais públicos irregulares e transparentes, para manter essa cadeia produtiva de fato ativa. Obrigado.
Boa noite a todos. Eu sou Thaís Luxes, estou aqui em Guajará-Mirim, sou daqui da fronteira de Guajará, nascida aqui, trabalho como produtora cultural e arquiteta e quero trazer a pauta da nossa fronteira. Eu quero lembrar para todos que nós estamos no estado fronteiriço. É bom que a gente lembre, é bom que nossos gestores se lembrem que nós somos um estado de cultura fronteiriça. Rondônia é um estado, assim como muitos outros estados brasileiros, que deixaram a sua faixa de fronteira esquecida e abandonada. Nós aqui de Guajará-Mirim sentimos isso com muita força. Nos falta muito recurso, equipamento cultural, Então a gente tem essa vivência aqui. E também, como nós somos de fronteira, nós nos reunimos, entramos dentro de um movimento chamado Fronteiras Culturais. É um movimento internacional que atua no Brasil e em vários países da América Latina. Então, nós aqui da associação inserimos a nossa fronteira, Guajará-Mirim, Guaiará, dentro desse movimento, que tem o intuito de trazer o debate da cultura fronteiriça e da criação de corredores culturais entre esses países. O que nós percebemos dentro desse movimento, conversando com pessoas de outras fronteiras, conversando com pessoas de outros países, é que há uma profunda falta de políticas públicas voltadas para a integração cultural entre esses países, que eles se encontram muito mais próximos da gente do que os próprios estados brasileiros do Centro-Sul, do Nordeste, que no Rondônia está aqui. A gente precisa lembrar que os nossos irmãos são mais hermanos do que irmãos, propriamente. Então, é isso. Eu queria, não sei se eu esqueci de alguma coisa, normalmente eu acabo esquecendo, espero que não. Mas é isso que eu queria concluir e trazer para essa noite, nessa reunião. Obrigada, gente. Então, gente, primeiro agradecer aí pelo convite, para nós estarmos juntos. Principalmente agora que a gente tem essas possibilidades, que o Covid trouxe muito sofrimento para a gente, mas, por um outro lado, ele nos ensinou a usar tecnologias, ou pelo menos acelerou esse processo. A gente jamais imaginava, em 2018, quando a Marfisa bateu na minha porta lá, porque o Estado tinha assumido uma série de compromissos financeiros, as pessoas tinham desenvolvido os projetos, mas os recursos não tinham sido disponibilizados. Então, a Val que está lá em Vilhena, a Thaís que está lá na fronteira com o Guajará. Pois bem, eu li a proposta, inclusive eu a discuti com o professor Rudinei, que foi o meu superintendente de esporte e cultura no período que nós terminamos o governo, e que é uma referência técnica para mim. Então, eu conversei bastante com ele. As propostas que vocês apresentam são propostas que estão dentro daquilo que nós pretendemos como necessárias. Esse período que eu passei agora, como superintendente do SEBRAE, a gente desenvolveu uma área que necessariamente tem que ter uma interface com a cultura, que é a política de turismo, uma puxa a outra, E nós pretendemos trabalhar e apresentar uma proposta do Plano Estadual de Turismo, valorizando todas as nossas potencialidades. E não tem como a gente fazer isso dissociado da nossa cultura. E seja lá para a fronteira, como a Thaís muito bem resgatou, viu, Thaís? Eu já tive, inclusive, o prazer de ir a Cachoeira Esperança, conhecer um pouco do outro lado boliviano, da nossa rica história, da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Tenho, inclusive, um intercâmbio muito bom com uma comunidade boliviana, E a tua observação é perfeita. Nós somos um estado que, na nossa fronteira, praticamente todo mundo é bilíngue, E as pessoas do lado de lá têm parente para o lado de cá, e os do lado de cá têm parente para o lado de lá. Então, é um processo maravilhoso de multicultural. Muito interessante essa observação.
Eu só peço para vocês a gente observar o seguinte: a carta da minha parte está assinada, e é claro que eu tenho, o cara que já passou pelo governo do Estado e está ficando velho, tem que ser responsável. Não dá para me prometer para vocês que eu vou assumir no dia 1º de janeiro, e que no dia 1º de janeiro eu já mando o projeto para a Assembleia Legislativa, criando a secretaria. Mas eu assumo o compromisso com vocês, que no dia 1º de janeiro, a hora de assumir o governo do Estado, a primeira coisa que nós vamos fazer é reforçar a estrutura que nós já temos para poder atender as demandas, viu, Marfisa? Se nós já temos 2 pessoas, se foi você ou foi a Val que falou sobre isso, a gente coloca a quantidade necessária de técnicos, e é claro que nós vamos ter que resgatar os técnicos que já estavam lá, né? O governo do Estado de Rondônia perdeu muito a identidade, o atual governo, principalmente pelo abandono das funções técnicas das pessoas nos seus respectivos lugares, né? É uma confusão muito grande que está acontecendo. A gente vai ter que fazer um trabalho de resgate disso, né? As políticas que vocês estão apresentando, inclusive eu peço, viu, Alexandre, você que tem meu contato mais fácil, pode disponibilizar para todos e todas, me manda a proposta de plano estadual de cultura para que eu possa dar uma olhada nele. Tenho certeza que 90% dele já está dentro daquilo que a gente pensa, né, como uma necessidade, né? Eu vejo a cultura, depois de passar pelo Sebrae, não apenas como aquela visão, digamos assim, romântica e distante da realidade da cultura. A cultura é um instrumento de economia, né? Então nós vamos trabalhar isso junto, garantir geração de emprego e renda, dar uma rearticulada naquela nossa fronteira, colocar aquele duelo da fronteira para funcionar novamente. Se Parintins tem, por que Rondônia não pode ter, né? E isso passa lá pela nossa fronteira, lá com Vilhena, que a gente tem uma história muito rica ali, a história da construção das estações telegráficas, muito rica, a história da construção da estrada, da própria BR-64, é uma epopeia, né? A aventura do Rondônio Roosevelt, que a gente precisa conhecer. Aliás, tem tem um filme baseado no livro Rio da Dúvida, né? Atualizado numa nova forma de pensar do Mário Tivelli, um filme maravilhoso que só não foi lançado ainda por causa do atraso cultural que o país está passando. O filme está praticamente pronto, provavelmente nos próximos dias vai estar pronto. Eles, inclusive, estão apresentando um roteiro para a gente fazer um trabalho a partir de Vilhena, dos resgates, desse trabalho do Rondon, dessa visita do Roosevelt. O que é que nós queremos? Queremos explorar todos os recursos naturais que nós temos, com pesca esportiva, envolvendo as nossas comunidades indígenas, envolvendo as nossas comunidades quilombolas e envolvendo os nossos artistas de uma maneira geral, né? Então, pode ter certeza que isso está dentro do nosso pensamento, principalmente com a ideia do presidente Lula de criar novamente, né, e voltar a fomentar uma política de cultura para o país. No curto período que nós ficamos no governo, foi uma agenda nossa, os compromissos que o Estado tinha com os editais, nós pegamos e honramos, né, entregamos aquilo que era de direito das pessoas que tinha atendido o chamamento do Estado, e nós aprendemos como é que se faz. A partir de janeiro, a gente recupera tudo aquilo que nós já fizemos e nós estaremos à disposição de vocês, né? Seja do pessoal que está lá na Unir, como acadêmicos, seja aqueles que praticam e vivem da cultura. Isso é extremamente importante e necessário. E principalmente um Estado que é nosso, que é multicultural. Um Estado que é sulista, um Estado que tem povo do Sudeste, um Estado que tem o povo do Centro-Oeste, que tem o povo do Nordeste. Nós temos de tudo aqui, inclusive gente do Norte que está por aqui, né? Que é o nosso caso, que é o caso das minhas 2 filhas, o caso do meu filho, o caso do meu neto, e eu que passei a ser um filho adotivo da terra. Então, obrigado aí pelo convite. A carta está assinada e vocês vão me ajudar a colocar empinar essa carta, colocar em pé. Porque ideias boas eu adoro. E eu adoro mais ainda se tiver gente que ajude a pegar essas ideias boas e as coloque na prática. E eu estou assinando a carta e convidando-os para que vocês venham nos ajudar a transformar e materializar essa carta e esse trabalho tão bem produzido que vocês fizeram. Pode contar com a gente, a carta está assinada. Muito obrigada.
Professor, eu gostaria que o senhor dissesse aquela fala importantíssima, eu apoio a cultura de Rondônia, para que a gente possa compartilhar nas nossas redes sociais e, obviamente, te pedir que pegue essa mesma fala com o companheiro Dirceu e não me mande para a gente aí através da sua assessoria. Pessoal, juntos por Rondônia e juntos pelo Brasil, nós apoiamos a cultura, estamos juntos. A carta está assinada. Meu cacique Almir Suruí, minhas homenagens aos povos indígenas, inclusive a nossa ideia de cultura e de turismo é trabalhar dentro das comunidades indígenas, também dentro das comunidades indígenas. Eu vou pedir licença para vocês, se vocês me permitirem, porque eu só estou vendo vocês aqui pelo barulho que o pessoal está fazendo. Mas o nosso compromisso está feito e nós estamos juntos. Juntos e conectados. 77 em Rondônia e 13 em Brasília. Vamos juntos! Cumprimento todos os representantes aqui do Procultura, todo mundo do cenário artístico, cultural, cênico. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento todos os demais candidatos aqui, sobretudo do nosso campo popular, democrático, progressista, e registro a minha grande satisfação. Não é a primeira vez que eu participo da reunião com vocês. Em 2020, ali na condição de candidato a prefeito, fiz a adesão do documento, falei com todos vocês. Eu sou Vinícius Miguel, fui candidato ao governo em 2018, fui candidato a prefeito em 2020 e hoje estou candidato a deputado federal pelo PSB. E, gente, é uma grande satisfação estar aqui. Como disse, estou candidato, meu número é 4004, ou, como eu sou bem versátil, pode ser 4004, pode ser 4004, ou pode ser 4004. Vocês escolham o que melhor agradar. Todas as três opções são uma alternativa. E eu reafirmo aqui o meu compromisso com o contexto todo de produção artístico-cultural, com os produtores culturais, os produtores de shows, também estive reunido com eles, e fico à disposição para receber mais demandas. Mas então, já assinei, já subscrevi a carta, já tinha me manifestado com outras pessoas aqui também do grupo o meu interesse e disposição, e como costumo dizer, numa posição de muito mais aprendiz, de muito mais humildade do que propriamente de alguém que conheça o contexto, a conjuntura toda da cultura. Sou muito mais um consumidor da nossa cultura do que propriamente um produtor, um artista como todos vocês. Então, muito obrigado. Eu sou Vinícius Miguel, eu apoio a cultura de Rondônia, eu apoio o movimento Procultura. Em nome de Mafisa, que gravou uma música belíssima em 2020, para nós fazermos uma... Eu não vou falar, que eu fico com vontade de chorar, professora Rosângela Lilás. Maravilhoso. E é por isso que eu me identifico tanto com você, te encontrar uma carioca em Rondônia, se dedicando à educação de Rondônia, como você tem feito. Então, assim, sou muito feliz, muito grata por a gente ter feito essa amizade e obrigada por você ter aceito o nosso convite. Sempre, né? Eu sou membra do movimento Procultura, né? Então, essas pautas que foram apresentadas, a gente já vem numa defesa delas desde sempre, né? Anterior ao movimento, à fundação do movimento, eu já fazia isso na universidade, porque um dos cursos que eu me identifico demais é o DARTS, né? Eu dou aula de legislação, e aí junta as 3 turmas. E a gente faz miséria a partir do curso de legislação. Então, é natural que eu esteja aqui. Eu, que sou ousada e atrevida, já achei que eu ia chegar aqui e apresentar um monte de proposta, e eu tinha esquecido, né? E olha só, essa coisa de ser otimista, eu sou sagitariana típica, né? Eu havia esquecido que para colocar as propostas de juntar todo mundo a favor da cultura de Rondônia, juntar a universidade, os artistas, precisa de uma estrutura para abrigar essas propostas. Precisa de um lugar, espaço, para que nós nos juntemos e, a partir dali, façamos essa construção. Então, não dá para fazer isso. E aí, o Daniel começou a falar, eu fui assim, como se diz, né, na brincadeira, perdendo meu brilho. Porque eu já cheguei aqui, vou propor isso, vou propor aquilo, e fazer junto isso com a universidade. Não. Então, eu acho que, se eu entendi, voltei para a terra, né, para o pé no chão, neste momento que a gente precisa garantir. E eu vou continuar na luta com vocês, ou na universidade, dia 3 de outubro, porque é para lá que eu vou voltar, ganhando ou perdendo, dia 3 de outubro eu estou na universidade, né? Para terminar o semestre.
ou em Brasília, ou seja, onde for, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu nunca fui tão feliz como quando eu comecei a encontrar os artistas de Rondônia que passaram a me ouvir e acreditar nas coisas que eu falo, nas loucuras que eu proponho. Os meus alunos da DATS, eu vou falando, eles vão topando as coisas. É maravilhoso isso, né? E uma coisa que eu queria falar, eu sei que eu vou estourar o tempo, mas eu só vou estourar em 1 minutinho, prometo. É que assim, ó, não dá para a gente fortalecer a arte sem formar professores de música, professores de artes cênicas, professores de literatura, professores das quatro linguagens. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não sabe nem fruir uma obra de arte, né? Não sabe apreciar, porque isso também é ensinado. E as crianças das classes privilegiadas começam a ver isso nas suas viagens de férias. As nossas pobrezinhas, às vezes, não saem do bairro. Então, como é que vão fruir? E o outro ponto que eu queria deixar assim, muito evidenciado é que uma das coisas que me encanta em Rondônia é que a gente não fala de cultura, a gente fala de culturas, no plural. E aí engloba todo mundo junto e misturado. E aí a gente não é mais aquela cultura que eu trouxe da região sudeste, nem aquela que eu encontrei aqui quando eu cheguei. É uma outra que é a junção dessas todas. Então, assim, é óbvio que eu apoio essas culturas, é óbvio que vocês vão poder contar comigo em Brasília ou aqui, como sempre contaram, e eu estou para jogo. Seja aonde for, estamos juntos, misturados, e é isso. Obrigada. Professora não falou o partido e o número. Então, como... E a frase mágica. Eu sou uma candidata muito fuleira, né, gente? Eu sou do PDT, né? Eu estou no PDT e meu número é 1221. Eu sempre apoiarei a cultura de Rondônia, em qualquer circunstância. Eu espero que seja na melhor. Mas se também não for, vamos junto. Opa, boa noite. Boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer o convite desse movimento Pro Cultura. E realmente, a luta de vocês é de grande importância, não só para Rondônia, mas para o Brasil. Isso precisa valorizar não só o valor material, espiritual, mas também econômico. Vamos gerar emprego e renda com esses trabalhos de cultura que vocês atuam. Então, com certeza, vocês têm meu apoio como liderança indígena e também têm meu apoio como candidato a deputado federal pelo estado de Rondônia, né, pelo PDT, com meu número 1213. Isso, eu tenho certeza que um dos bandeiras que eu levarei, se for eleito ao Congresso Nacional, para defender, para que a cultura seja respeitado, valorizado e também não só valorizar pessoas que atuam, mas também mostrar, buscar a essência, como é que isso também, cultura também fortalece na educação, né? Para que a gente possa preparar o futuro, valorizando nossa cultura, nossas realidades aqui culturais. Então, vocês têm como líder, vocês têm como candidato o meu apoio, né, aqui para esse movimento. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês que tem essa coragem de lutar pela nossa melhor cultura para Rondônia, né? Obrigado. Eu, Almir Suruí, apoio a cultura de Rondônia. Muito obrigada, Cacique. E também, assim, como nós estamos com um tempo muito restrito, te pedir, por favor,
se tiver oportunidade, peça para a Chay gravar um vídeo para nós. A gente está aqui passando o chapéu da cultura, mas a gente quer exatamente acabar com isso. A gente quer não ter que... A gente já quer chegar e dizer assim, olha, temos isso, vamos fazer isso e aquilo, porque nós temos os representantes A, B e C em todas as setoriais, em todas as frentes, mas, por enquanto a gente está buscando esse apoio, todas as pessoas que são importantes para a Rondônia são muito importantes para esse movimento. Muito obrigada. Gente, muito boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a oportunidade de participar desse ato, desse momento. Quando se fala de cultura, nós estamos falando de tudo, né? Tudo de um processo de uma geração, de costumes de povo, de costumes religiosos, enfim. É uma pasta de muita importância a cada estado, ao nosso país, e que muitas das vezes não, sempre somos jogados ao canto, né? Ao canto. Então, se juntar, como estamos aqui, candidato a deputados estaduais, deputados federais, o próprio governador, né? O candidato a governo do estado, fazedores de cultura, professores, instituições, isso nos traz o fortalecimento em nosso estado de Rondônia e em nosso país que é o Brasil. Eu sou de Ji-Paraná, para quem não conhece, e quando falamos em cultura, nós estamos falando a arte e a cultura, nós estamos falando da cultura e a cidadania que nos traz, e acima de tudo que às vezes as pessoas não entendem, muitas das vezes, até por falta de conhecimento dos fazedores de cultura, que a cultura ela gera uma economia, ela é economia. Então, eu vejo assim de uma importância muito grande termos esse cuidado e levantarmos essa bandeira mais forte. Todos nós, independente aqui dos candidatos, quem vai ganhar, quem vai perder, a cultura, quem ganhar ainda tem esse compromisso que é fundamental para que nós possamos fortalecer essa pasta. A Secretaria anexo a Esporte e Lazer, muito bem, muito legal, mas a cultura não se dá mais diante de ficar em uma pasta. Não, tem que desmembrar, nós temos que ter um orçamento próprio, quanto secretaria, ter toda essa extensão, a professora da Unir também falou sobre isso. Então, eu vejo que todos nós temos o mesmo pensamento. E cabe a nós, hoje, como candidato, eu sou do PDT, com o número 123, procurar levantar essa bandeira mais alto e fincarmos todos nós, fazedores de cultura, forte, em todo o estado de Rondônia. Pode contar comigo como candidato, como maestro, como professor de sala de aula. E eu estou muito feliz de participar com todos vocês. E eu vejo a cultura como uma ferramenta, como cada um de vocês já sabe, de inclusão social muito grande. E muitas das vezes não fazemos para nós, mas temos que fazer para os que estão vindo, né? Nós estamos brigando hoje, não é por nós, é para os que estão vindo, uma geração toda aí. Muito obrigado. Eu apoio a cultura do estado de Rondônia. Bem, vocês conhecem o professor Berlando, sabem do seu perfil, da sua capacidade técnica, da sua visão de mundo, da sua preocupação com a formação profissional, com a formação superior, com o ensino tecnológico. E a gente contemplou na plataforma de mandato dele, inclusive vai estar nas redes sociais nessa madrugada, um capítulo específico para a economia criativa, com essa visão de que cultura, criatividade também pode dar dinheiro, pode gerar emprego, pode gerar renda, é um viés da economia, né? Ao elaborar essa parte, eu pensei que Rondônia, em algum momento, já foi muito longe de tudo, né? Mas hoje Rondônia, geograficamente, é o centro
o centro de tudo, a sua localização geográfica, os seus modais de transporte, enfim, permite acreditar e ter convicção de que Rondônia é o centro. E, embora a sua economia esteja muito centrada no agro, e eu defendo a tese de que cada vez mais vai ser pressionado o agro no mundo todo, em função da crise climática, das questões ambientais, a transição do agro para a industrialização é muito lenta no Estado. E tem muitos interesses para que isso seja muito lento. E aí a gente encontra um problema grave. Cada vez mais o agro vai incorporar tecnologia, mais vai expulsar as pessoas do campo, né? Mais as pessoas vão vir para a cidade. E o trabalho, como a gente conhece hoje, cada vez mais vai diminuir o número de vagas da forma como a gente conhece hoje. Em algum momento, as pessoas vão procurar alternativa de ocupação que não seja o trabalho de produzir mercadoria ou de vender mercadoria. E aí entra a cultura. A cultura, além de gerar renda, ela vai ser um espaço, uma válvula de escape para essa massa de desempregados que vão estar em algum momento, num momento maior ainda. E nós precisamos, o compromisso do Uberlando fortalecer o sistema de cultura nacional. E nós não queremos conviver, eu acho que vocês também não, com a cultura ou a política dos editais. Os editais reúnem em torno de si uma série de vícios, uma série de limitações, que só os acessam os mais organizados, com maior capacidade de diálogo, de interlocução, inclusive de elaborar projetos. Porque cada vez mais os editais vão ser exigentes em termos de qualidade, de conteúdo, enfim, das amarras burocráticas para serem concedidos. E aí, acho que a Dailton falou isso, os editais, além de todos esses limites, eles são ocasionais, eles são fortuitos, né? E a regularidade dele, em nenhum momento da política nacional, eu lembro dele ser regular, começa em janeiro, termina em dezembro, que é o mesmo que ocorre com os cursos de qualificação profissional feitos com um recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele começa num período, termina daqui a pouco, e aí se passa boa parte do ano sem nenhuma oferta de cursos profissionalizantes públicos. Então, nosso compromisso está na plataforma que nós vamos publicar de hoje para amanhã. O compromisso do Uberlando é atuar fortemente pelo desenvolvimento, inclusive, de uma política estadual de economia criativa, para juntar a capacidade dos nossos talentos com o estímulo público para que alcance, para que exerçam, para que potencialize mesmo os seus talentos. Obrigado, gente. Um abraço do professor Uberlando, e a gente está à disposição para um debate tete a tete, mais a miúde, e com certeza apoiamos o movimento Procultura. Eu sou Hermínio Coelho e já tive mandato de deputado e de vereador, sindicalista, e nós estamos na luta. E essa questão, por exemplo, além da gente apoiar a cultura no nosso estado de Rondônia e no Brasil, nós vamos ser o deputado da cultura na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. Inclusive, a gente está sempre reunindo com as comunidades e com muita gente da cultura. E a intenção nossa não, nós vamos fazer um gabinete bem diverso e com uma representação bem grande de ativistas, de militantes na área da cultura, como também na área dos movimentos, todos os movimentos sociais, LGBTQI+, das mulheres, dos negros, dos índios, da população indígena, enfim. E a gente sabe que quase todas as ideias nossas de política de geração de renda, geração de oportunidade, de esporte, lazer, enfim, está tudo atrelado à cultura. Dá para a gente, através das entidades ligadas à cultura, nós implementarmos projetos nas comunidades, projetos permanentes,
dentro das associações, das ONGs que são ligadas à cultura, porque quando você faz esses projetos, você está melhorando tudo, está dando dignidade, está dando oportunidade à nossa população, principalmente à nossa população das periferias, e também os trabalhadores rurais, também os trabalhadores ligados à agricultura familiar. Ontem mesmo eu tive uma reunião com algumas pessoas ligadas, alguns artistas aqui de Rondônia. Aí eu fico olhando, por exemplo, enquanto tem prefeituras no Brasil pobres e gastam 1 milhão para contratar um artista lá de Goiás, gasta com dinheiro público, gasta 1 milhão para um artista desse, nós com 10, 20, 30 mil, nós fazemos festivais municipais ou estaduais com nossos artistas aqui, festivais, e a intenção nossa é de essas entidades, esses artistas, ensinar nossa molecada a questão de instrumentos musicais, da música, enfim, dos movimentos hip-hop, enfim, e nós fazemos política e promover também um evento, festivais, nas praças da Zona Leste, nas praças da Zona Sul, da Zona Norte, nas praças centrais. Vocês podem ter certeza que o nosso gabinete é da cultura e vai estar lá à disposição, mas eu sempre tenho dito para a nossa população, tanto da cultura como de outras áreas, que nós só vamos fazer muito pela cultura se vocês estiverem junto com nós. Porque o gabinete é de vocês. Tudo que tiver de reivindicação, essa questão de orçamento, de criação de secretaria, de criar uma estrutura só para cuidar da cultura. Porque, como eu falei, a cultura ela traz muitas coisas, ela traz saúde, ela traz esporte, ela traz emprego, ela traz renda. E isso é uma luta nossa. Vocês podem contar que nós organizados, o povo da cultura organizado, junto com o mandato nosso, que vai estar lá à disposição, vai ser de vocês. Porque eu sozinho não vou fazer quase nada, se eu não tiver vocês junto. E porque tudo que tiver de ideia, de reivindicação, de luta, o gabinete vai estar 24 horas, porque ele é nosso. Isso tanto para a questão da cultura como para outras áreas. Nós vamos fazer um gabinete bem diverso, com representação, principalmente porque a gente sabe que nós só vamos melhorar nossas periferias, nós só vamos melhorar, só vamos dar dignidade e mudar a realidade que vivemos no país, em Rondônia e em Porto Velho, se for fazendo essas políticas direto com o povo. Ponte, asfalto, essas coisas grandes, ele só se preocupa mais com isso. Há políticas que dão dignidade, que dá oportunidade para o nosso povo, eu não vejo ninguém fazendo. E vocês sabem que na hora do orçamento, que eles vão repartir lá o bolo, vai para todo canto dinheiro, para a cultura não vai nada. E isso tem que mudar, porque, como eu te falei, a cultura ela é tudo na vida do nosso povo. E vocês podem contar 100% com a força, a coragem e a vontade do Hermínio, mas é aquilo, nós só vamos fazer bastante se for nós todos juntos. Inclusive, eu estou aqui à disposição para discutir com vocês projetos e ideias para a gente, a partir de 1º de fevereiro de 2023, junto com o presidente Lula, no governo federal, Daniel Pereira no governo estadual, e nosso Vinícius Miguel, Fátima Cleide, outros companheiros aí federal, para nós encaminharmos bastante política para o nosso estado, porque, de qualquer forma, tanto o Vinícius, como o Daniel, como eu, nós só vamos fazer muito, avançar muito na área da cultura se tiver a participação direta de vocês, cobrando, trazendo ideias, participando ativamente. Tá bom, pessoal? Obrigado. O nosso número... Eu apoio a cultura de Rondônia e vou ser o deputado da cultura de Rondônia, se Deus quiser, a partir de 1º de fevereiro de 2022. E eu até esqueci o que eu ia falar aqui, mas é sempre nisso. Eu só acredito na política e nos avanços da nossa sociedade, do nosso povo, com a participação. E você da cultura, junto com nós, que eu vou representar. Eu vou ser o representante. E nós só vamos fazer muito se for através de vocês, para nós fazer a população voltar a acreditar na política, as comunidades voltar a acreditar, para a gente fazer muita diferença com políticas de dignidade e geração de renda, de tudo para a nossa população. A gente vai estar à disposição 24 horas e vamos avançar sim. Vocês vão... como eu te falei para você, a gente já teve mandatos, e os nossos mandatos eram muito do peito e na raça. E eu senti a falta dos movimentos sociais junto. Tá bom, pessoal? Obrigado e pode contar com a gente.
Tem o Samuel, né? O Samuel Costa, que também é um parceiro nosso. Boa noite, estão ouvindo aí? Bacana. O Marcisa, obrigado, Alexandre, a todos os artistas, as pessoas que estão aí nesse momento, né, com essa cultura, com essa discussão da nossa carta, né, de lealdade, de integração aqui na cultura de Rondônia. Nós queremos deixar aqui o nosso apoio. Contem conosco, se a gente também quer ser deputado estadual, para a gente chegar lá e trabalhar junto com todos vocês, porque precisamos da cultura. Nós sabemos da importância da cultura aqui na nossa região central de Ji-Paraná, os projetos maravilhosos que nós temos aqui, que são grandiosos, no qual eu fui presidente e ajudamos a criar aí a questão da Orquestra em Ação, onde atende mais de 400 crianças a cada semestre, gratuitamente, com músicas, música, né, todo tipo de música. Então, é lindo, é maravilhoso se ver nas ruas as pessoas com os uniformes dos projetos aqui de Ji-Paraná, que são vários, não é só Orquestra em Ação, temos vários projetos, tá, gente? Então, Ji-Paraná está se transformando numa região central cultural maravilhosa, magnífica, extraordinária, de muita alegria o que nós estamos vendo aqui na nossa cidade. Hoje, professores formados já nos nossos grupos aqui da cidade, né? Vários, todos eles são grandiosos, mas a gente sabe que vive com o pires na mão, sofrendo porque não tem apoio do governo estadual, muito pouco, e do governo municipal também. Parece que não há vontade dos nossos prefeitos, né, dos nossos executivos na ajuda. E eu quero, com vocês, assinar a carta, dizer a vocês que nós estaremos juntos na Assembleia Legislativa, contem conosco. Sabemos aí que o Daniel Pereira está super comprometido também com vocês, né, com a cultura de Rondônia. É muito importante que o governador venha. Ele, com certeza, vai já pegar um orçamento já votado desse ano para o ano que vem, mas nós, na Assembleia Legislativa, junto com ele, com certeza vamos fazer modificações, ele mandando os orçamentos para a Assembleia, na questão da cultura, na questão da divisão, sair, cultura é cultura, esporte é outra coisa, turismo também é separado. Eu acho que isso é importante. Rondônia está fortificada com vocês, maravilhosos professores, profissionais que ensinam as crianças, e isso está criando-se uma coisa, olha, assim, até emocionante você falar na nossa Rondônia, no nosso interior do estado. Sabemos que a cultura na capital é muito forte, que vocês apoiam, são apoiadores, mas sempre, né, com dificuldades. E nós queremos modificar isso, chegando à Assembleia Legislativa. Contem conosco, eu sei que o deputado Hermínio é um parceirão de vocês, é um parceirão nosso, e com certeza ele vai estar lá para ajudar a fazer esse grande trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, sucesso com esse maravilhoso trabalho, parabéns. E quero aqui já deixar o meu apoio à cultura de Rondônia. Ayrton Gurgas, candidato a deputado estadual, com o número 1, 2, 3, 4, 5, eu apoio a cultura de Rondônia. Muito sucesso e gratidão por vocês terem nos convidado a participar desse momento tão importante na vida dos rondonenses. Um abraço a todos e boa noite. Então, quando eu li aquela carta, eu falei, não tem como não assinar uma carta daquela, porque a gente entende exatamente tudo aquilo que está passando. Por exemplo, nós sabemos o tão importante que é ter pessoas capacitadas através de concursos públicos, que aquelas pessoas possam estar lá. Não, acabou a gestão, iniciou outra gestão, acabou a gestão, iniciou outra gestão, nós temos pessoas, temos técnicos especializados naquele lugar. O nosso maior problema é justamente esse, nós não temos. E aí, quando muda a gestão, muda outras pessoas, e a maioria das vezes temos pessoas que não entendem nada de cultura, não entendem nada, não sabem nem o que vão fazer, e deixa a gente muito triste, né? Então, assim, quanto a questão da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, acompanhei um pouco dentro do processo da esfera municipal, acompanhei elas, né, enquanto fazendo parte de conselhos. Então, assim, gente, não tem como não apoiar a cultura de Rondônia, até porque a gente faz parte disso,
faz parte desse anseio. E, principalmente, nós precisamos levar isso para a ponta, desburocratizar essa situação quando saem esses editais. Os editais, eles vêm de uma forma que os artistas da ponta não conseguem se inscrever. Inclusive, isso nós temos que pensar na hora de lançar esses editais, que são importantes, porque nós produzimos, nós precisamos também que eles tenham suas agendas, que através dos editais nós vamos conseguir. Então, vocês podem ter certeza, sou Anima Med, sou do PDT, eu apoio a cultura de Rondônia, 12312. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão crucial quanto a cultura. Dizer aqui de antemão que também já assinei a carta e concordo plenamente com tudo que está lá exposto. Cumprimentar aqui a todos do movimento, tá? Um movimento que se faz absolutamente necessário. É muito bom ver que esse movimento está com toda essa força e que conta com todo o apoio de todos esses candidatos que aqui estão e com todas as pessoas que aqui estão. Agradecer, cumprimentar também a todos os candidatos federal, ao nosso candidato a governador Daniel Pereira, todos os candidatos a federal e todos os candidatos a estadual. É muito bom estar aqui no meio de tantas pessoas preocupadas com algo tão importante quanto a cultura. Eu quero fazer uma fala bem breve, tá? Meu nome é Caio Moura, eu estou atualmente candidato a deputado estadual pelo PSB, com o número 40004, e eu queria trazer aqui, na verdade, cultura não é a minha área, eu entendo pouco, sou um grande admirador da cultura no geral, sou um grande consumidor de música, sou aficionado por música, mas pouco entendo de cultura no sentido de políticas públicas. Não vou fazer uma meia fala aqui nesse sentido, realmente sou um aprendiz nesse quesito, mas queria trazer uma experiência pessoal que eu tive recentemente. Eu moro aqui na zona sul de Porto Velho, no bairro Castanheiras, e eu tenho 3 filhos pequenos aqui comigo. E recentemente a gente teve aqui a oportunidade de participar, de estar presente num espetáculo de teatro que foi fornecido pela prefeitura, né, com apoio da Lei Rouanet, e foi um espetáculo chamado Meu Jardim, do grupo Sobrevento, e foi uma coisa maravilhosa que eu tive a oportunidade de levar meus filhos, e isso me trouxe uma sensação, quando eles estavam assistindo, né, aquele olhar maravilhado das crianças, aquilo me trouxe um sentimento, e eu confesso que chorei bastante ali durante a apresentação, porque o sentimento que eu tive era, nossa, meus filhos, que bom que eles estão tendo acesso, né, a esse momento aqui espetacular, e como isso é tão importante, e como eu queria que todas as outras crianças do nosso município de Porto Velho e do nosso estado de Rondônia tivessem a oportunidade de participar de um evento como esse. Então, isso é só para trazer essa experiência pessoal de como a cultura ela impacta nas vidas, né? E quando a gente fala, por exemplo, de crianças e bebês, isso tem um impacto maior ainda. Então, meu filho, toda vez que a gente passa pela escola que ele assistiu essa peça, ele fala, olha, papai, eu vim aqui no teatro outro dia. E todos os dias ele repete isso. Então, foi uma vivência muito bacana, e isso traz um pouco de como eu enxergo a cultura como algo tão sublime e que a gente é tão necessário. Além disso, eu queria fazer aqui uma fala breve sobre a pontuação do Adailton, em que ele fala, outros companheiros também pontuaram, mas sobre a questão da necessidade de servidores de carreira para as estruturas de cultura no nosso executivo estadual. Eu faço coro completamente a essa necessidade, por ser servidor público de carreira do Estado e perceber o quanto é necessário que a gente tenha servidores que atuem exatamente como ele falou, como memória e como continuidade de políticas públicas. De nada adianta entrar e sair gestão e a gente não ter servidores dedicados a que isso haja continuidade e memória. Então, faço coro a essa pontuação e enxergo bastante essa importância. E também gostaria muito de fazer coro aqui a fala do Eliseu, representando o professor Uberlândio, de como a cultura impacta na geração de emprego e renda, né, de como a economia criativa é uma alternativa de desenvolvimento para as formas produtivas que a gente tem hoje, muitas delas muito retrógradas, que agridem o meio ambiente, etc., e como isso pode ser um grande potencial no nosso país inteiro, no nosso país como inteiro, mas no estado de Rondônia também. Trazer o exemplo aqui
que é muito ilustrativo, da Coreia do Sul, né, de como a Coreia do Sul criou uma política de valorização da sua cultura que trouxe para o mundo o K-pop, que era uma coisa que ninguém sabia o que era, e hoje em dia todo mundo sabe o que é K-pop, porque foi uma política pública a nível nacional na Coreia do Sul, que eles entenderam que eles tinham esse potencial. Eu acho que o Brasil tem isso, e o Rondônia também tem, e a gente tem que fazer essa valorização. Então, já deixo aqui a minha mensagem. Meu nome é Caê Moura, Caê Moura, candidata a deputado estadual pelo PSB, com o número 40004, e eu apoio a cultura no estado de Rondônia. E muito obrigado novamente pelo espaço. Só para agradecer as pessoas que compareceram e dizer aos meus colegas que estão aqui e que sabem como funciona, como a gente tem que pôr a mão na massa, quem puder, em algum momento, durante o mês de setembro inteiro, nós vamos estar recebendo os demais candidatos, quem puder colaborar, contribuir, mesmo que pontualmente, olha, eu posso contribuir numa reunião A, numa reunião B, tem muita gente aqui dentro dessa sala agora que está me ouvindo, que sabe a competência que tem e como pode somar nessas nossas interações aqui. Então, quem puder interagir, participar, e, por favor, se manifeste. É claro que vocês sabem também que em produção, depois que está tudo encaminhado, é mais fácil fazer do que explicar, olha, tem que ser isso ou aquilo. Mas vocês são muito bem-vindos, eu estou vendo aqui a Val, a Jória, a Raíssa, que já está colaborando, a Ednaí, enfim, devem ter outras pessoas que estão aqui. Meu pai ensinou que a gente deve dar a palavra para os mais velhos primeiro, então eu queria dizer que tem muitas pessoas aqui, eu não estou vendo todas, algumas já saíram, mas eu estou vendo a professora Leonice de Moura ali. Além de professora, fazedora de uma cultura que é tradição, é fronteiriça, é o boi. Então, assim, professora Leonice, bem-vinda, em nome de todos, né, para saudar todos os demais, bem-vinda a você. Pode passar a palavra para os nossos colegas, por favor, Alexandre. Eu ia abrir o microfone e fechei o vídeo. Eu não aprendi essas coisas ainda. Pessoas, muito boa noite, muito prazer estar aqui com todos vocês. É uma maravilha. Ver Solange ali, que é da orquestra da cidade vizinha, que eu gosto muito. Ver todos vocês, assim, uma parte de vocês eu não conheço pessoalmente ainda, né? Mas outras eu conheço. E, assim, um debate muito bom e esse apoio, né, que a gente precisa. E eu fico feliz quando muitos pronunciantes aí disseram que a cultura é mola mestra da economia, porque a gente precisa falar isso, né, e eu fico com dor no coração quando eu falo isso, porque eu quero olhar para a cultura só pela cultura, porque ela, só por ela já é tudo. Mas como a gente vive num mundo cercado de capital necessário, então a gente fala também, olha, a cultura também gera economia. Eu vivo brigando com o meu prefeito aqui, ele sabe disso, se ele for ouvir isso, ele sabe. Cada vez que eu falo com ele, eu falo, olha, eu não estou falando só de entretenimento, eu não estou falando só de diversão, eu não estou falando só de muvuca, de balbúrdia, de qualquer coisa que vocês queiram dar o nome. Eu estou falando de economia, eu estou falando de gerar renda. Eu falo para eles o recurso que nós trouxemos com o boi, né, que foram 2 edições, que foram R$100 mil, 90 e poucos mil reais, eu falei, esse dinheiro está todo aqui, em Rolim de Moura. E esse foi o pouquinho que eu pude trazer. Então, se boi de Gaia, viu? Se muitas pessoas puderem fazer isso, se todos que fazem um pouquinho tiverem o recurso, melhora a situação, melhora a economia do município, né? Então, gratidão a todos vocês, fico muito feliz, sucesso aos que são candidatos, eu não vou dizer o nome de todos que eu não vou lembrar, mas sucesso. E, assim, o nosso pedido é apoiem a cultura de Rondônia, estando numa cadeira legislativa ou não, porque nós precisamos disso. Boa noite. Obrigada, Marfisa. Sou sua fã e você está virando fã minha? Como que vai ser isso? Obrigada. Tudo de bom, pessoas. Amigos levantaram as mãozinhas, vamos lá. Pode ser. Gente, boa noite. Oi, Alexandre, tudo bom, meu amor? Marfisa, linda como sempre. Né? Muito bom participar de tudo isso. Pegando a fala da nossa companheira do Boi Gaia, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de produção de renda, eu sempre observo o seguinte dentro da cultura, né? A importância do que a cultura nos traz de unificar os povos, de unificar as pessoas sem distinção de gênero,
ou identidade de gênero, ou qualquer uma outra coisa. E quando a gente fala de produção de renda, eu consigo ver dentro da cultura que a população LGBTQIA+, ela consegue ter renda trabalhando dentro da cultura muito mais do que em qualquer outro espaço. Isso nos bois bumbá, isso nas quadrilhas, nas festas juninas, com as produções de roupas, com a produção disso e daquilo. E eu gostaria muito, sabe, Alexandre e demais, que a cultura também conseguisse apoiar as nossas artistas transformistas, que é tão pouco apoiada no estado de Rondônia. Né? Haja visto isso quando o Hermínio fala de trazer grandes artistas de fora, nada contra, mas eu acredito que quando a gente começar a enxergar os nossos grandes artistas de dentro do nosso próprio estado, já será um bom caminho. Né? Eu participei estive naquele evento do Sonora, que evento maravilhoso. Gente, que voz aquela da Marcela Bonfim. Né? E que vozes aquelas de todas as outras que lá estiveram presentes, mostrando suas vozes. Eu acredito que a gente precisa valorizar muito a nossa cultura do Estado. Valorizar e trazer realmente formação, trazer cursos para nossas periferias. Quantos talentos nós estamos perdendo nas escolas? Quantos talentos nós estamos perdendo nos bairros? Né? E a gente precisa fomentar muito essa cultura realmente. A gente precisa, de fato, que essa Secretaria de Cultura ela seja implementada e efetivada as políticas públicas dentro dela, porque às vezes a gente falha muito numa política de implementação de uma situação e, na verdade, ela não é efetivada. Só é implementada para dizer que foi feita, que se cumpriu o mandato, né? Mas a gente precisa que ela seja implementada e efetivada de fato para que a gente possa trabalhar. E um detalhe, e que os nossos comerciantes comecem a dar apoio à cultura, porque na hora que saem os editais, na hora que vem o dinheiro, são eles que ganham com a compra dos materiais lá dentro. Então, que eles sejam também os primeiros a apoiarem, a serem parceiros das meninas dos boi, das quadrilhas, de toda a nossa cultura pluralista, plural do nosso estado de Rondônia. É isso, gente. Obrigada e sucesso a nós. E vamos seguindo juntos. Arte e cultura é uma condição sine qua non para a saúde humana ser executada por obrigação pelo Estado, porque o artista sempre esteve à margem. E não se engane, ele sempre estará à margem. É o melhor lugar de observação. E eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas olham para o artista com uma pena danada, olham para a pessoa lá, coitadinho, faz malabarismo na rua, qualquer coisa, ou é um artista apenas. Mas eles, e isso me dá muita compaixão, eles não fazem ideia da imagem que o artista do seu locus faz de onde eles estão. É uma pena danada que eu sinto, de quem não consegue observar o prazer, a saúde, a estrutura, a essência e a necessidade da arte. A arte é humana e ela deve estar presente, e é função do Estado que ela esteja presente. Exijo, e não abro mão disso, que haja uma secretaria, sim, de cultura. Aliado ao turismo, seria uma boa ideia para nós em Rondônia, que é uma área de periferia, que é uma área de, eu digo na palavra da nossa colega de Guajará-Mirim, né? É uma área de fronteira, multicultural, e isso é muito importante. Mas, acima de tudo, o direito humano à arte. Se esse discurso já foi muito difícil de ser demonstrado, a pandemia mudou isso. Então, assim, esse é o lado, digamos assim, se tem um lado positivo, é o lado da gente conseguir vislumbrar que todo mundo tem a possibilidade de enxergar o valor que a arte tem, porque nós não teríamos sobrevivido sem arte durante essa pandemia, né? A pandemia segurou todo mundo, a cabeça do mundo inteiro. Obrigada. A gente tem vários colegas aqui que são profissionais, né, que são técnicos e que estão nas suas áreas e que estão convidados a voltar nas próximas, querem falar, quando tiver, se sentir à vontade, chama a gente lá, vai no grupo e se coloca, tá? Eu trabalho com uma área que é muito, muito invisível, que é o direito autoral, os direitos autorais sobre todas as criações.
é uma área invisível e ela é sempre empurrada com a barriga, tá? Quando você lê um edital, ele diz assim, você vai fazer você que pega a autorização, você resolve, você faz, transfere tudo para o artista. E o artista, muitas vezes, transfere para a plataforma que ele vai distribuir, transfere para o YouTube, transfere para não sei quem, transfere, ele vai transferindo e vai perdendo não só dinheiro, ele vai perdendo direitos. E como eu lido com isso desde 2002, eu estou insistindo sempre nesse ponto, que também é um desdobramento das coisas que a gente vai tratar, não é o prioritário, mas em função disso, como eu tinha feito um vídeo onde eu falei um pouquinho disso, fiz esse comparativo em relação a números, se o Alexandre quiser passar, se tiver opção, ele tem 2 minutos e meio, acho.